Hoje, em vez de um sermão, eu gostaria de apresentar um estudo bíblico sobre mordomia, mordomia cristã. Mas o que é mordomia? De modo geral, podemos definir mordomia como o exercício da capacidade de administrar recursos que não são nossos, mas que nos foram confiados por alguém que os possui. Desta forma, mordomia cristã é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus que nos foram confiados pelo próprio Deus para que os administremos da melhor forma possível para o nosso bem e para o bem comum. O princípio da mordomia tem origem na criação do universo e na criação do ser humano. Após Deus criar todas as coisas, ele deu ao ser humano uma grande responsabilidade: ser mordomo das coisas de Deus no mundo. No livro de Gênesis, nós lemos: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E também nós lemos: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Os teólogos chamam esta responsabilidade de mandato cultural. A mordomia do ser humano, ela é realmente a mordomia do cosmos, sobre o cosmos. Através desse mandato, Deus coloca a humanidade em um relacionamento singular com o Criador e com a criação. Pois, de um lado, nós somos responsáveis por dominar e sujeitar o universo, a criação, mas, por outro, de guardar e cultivar todos os recursos de Deus. Não precisamos fazer muito esforço para perceber que, de modo geral, a humanidade não tem cuidado muito bem e não tem praticado muito bem esta missão. Haja visto toda a devastação ecológica que estamos presenciando, a forma como as pessoas desperdiçam os recursos naturais e o grande abismo entre os mais ricos e os miseráveis nesse mundo. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre mordomia, especialmente a mordomia em relação ao dinheiro, sobre como nós devemos lidar com o dinheiro, pois esta é uma questão que interfere diretamente em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Esta questão ela é tão importante que a Bíblia fala muito mais sobre como lidar com o dinheiro do que até mesmo sobre a oração, sobre a fé. Nós podemos encontrar na Bíblia 2.350 versículos relacionados diretamente a como lidar com o dinheiro. E apenas 500 versículos sobre oração e menos de 500 sobre a fé. Ainda, em 16 das 38 parábolas de Jesus, encontramos ensinos sobre como lidar com o dinheiro e com os bens materiais. Diante disso, podemos concluir, sem medo de errar, que Deus quer que nós aprendamos como lidar com o dinheiro para sermos bons mordomos de tudo aquilo que Ele colocou sob a nossa guarda, nas nossas mãos. O problema é que o dinheiro pode se tornar um grande problema no nosso relacionamento com Deus. A falta de sabedoria para lidarmos com o dinheiro e com os recursos que estão sob a nossa guarda pode gerar inúmeros problemas quando deixamos de exercer a mordomia fiel daquilo que recebemos de Deus. Podemos nos tornar escravos do dinheiro, dependentes do dinheiro. E o dinheiro, se tornar o senhor das nossas vidas e competir com o Deus Criador. Por isso Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus coloca o dinheiro como um Deus, competindo com o Deus Criador. Quando o dinheiro passa a controlar a nossa vida,
de cara já quebramos o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Ainda, Paulo explica: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a razão, é a base de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6. Diante disso, precisamos entender algumas verdades fundamentais sobre os bens da terra. Nós precisamos entender essas verdades para que possamos ter uma relação melhor com os bens materiais e com o dinheiro. A nossa visão de Deus e do nosso relacionamento com Ele determina a maneira como nós vivemos e nos relacionamos com o dinheiro. Por isso, também precisamos conhecer melhor a Deus e a sua autoridade sobre todas as coisas. E a Bíblia nos ensina que Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Às vezes nós achamos que aquilo que temos é prioritariamente nosso, mas olha o que a Bíblia diz, que Deus é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. E também a Bíblia diz que tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Deus falando, declara o Senhor dos exércitos. Reconhecer que Deus é o dono de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas, é um passo importante para nós nos colocarmos diante dele como mordomos fiéis das suas coisas, das coisas que pertencem a Ele e que nos foram confiadas. É o primeiro passo também para nos sentirmos felizes, satisfeitos com aquilo que Ele mesmo colocou em nossas mãos para administrarmos. É interessante que quando a gente perde a noção de que tudo aquilo que está nas nossas mãos pertence a Deus, nós achamos que nós controlamos estas coisas, mas em última instância são essas coisas que controlam a nossa vida. Segundo Larry Burkett, ele disse o seguinte, uma frase que me marcou muito: quando reconhecemos que Deus é o proprietário de tudo, cada decisão sobre como gastar nosso dinheiro se converte em uma decisão espiritual. Já não perguntamos, Senhor, o que quer que eu faça com o meu dinheiro? Mas dizemos, Senhor, o que queres que eu faça com o teu dinheiro? Uma outra verdade sobre Deus é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem controle sobre tudo. Os vários nomes de Deus nas Escrituras apontam para isso. Ele é chamado de Senhor, Todo-Poderoso, Criador, Pastor, Senhor dos Senhores, Reis dos Reis. E Davi, como ninguém, soube expressar essa consciência da soberania de Deus. Ele escreveu: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória e a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra és teu. Ó Senhor, teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ainda, precisamos entender que Deus também é o provedor das nossas vidas, dos nossos recursos. Em Gênesis, Deus também é chamado de Jeová Jireh, que quer dizer Deus proverá. Ele alimentou e sustentou o povo hebreu por 40 anos no deserto com o maná, com as codornizes, transformando águas amargas em águas doces. E o próprio Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, que ensinou os seus discípulos que o Pai Celeste sempre cuida dos seus filhos, que é o Pai Celeste que supre
todas as nossas necessidades. Ele deixou isso bem claro na conclusão do Sermão do Monte, quando ele disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que ele vinha falando antes, do comer, do beber, do vestir, lhes serão acrescentadas. Diante dessas verdades a respeito de Deus e dos bens da terra e da mordomia cristã, devemos reconhecer a nossa responsabilidade como mordomos dos recursos de Deus. Devemos aprender a lidarmos com fidelidade com o dinheiro que Deus colocou nas nossas mãos, com os recursos que Deus nos deu, seja através do nosso emprego, da nossa educação, da nossa capacidade intelectual, ou de qualquer outra fonte que nos proporciona ter nas mãos bens e recursos. Tudo vem de Deus. Vejamos então quais são os princípios bíblicos para o exercício da mordomia, dessa fidelidade. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser fiéis com todos os nossos recursos. Nos motiva a fidelidade com todos os nossos recursos. Na Bíblia nós lemos: portanto, que todos nós nos consideremos como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, e que o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, fidelidade. Somos responsáveis pela administração fiel, correta, de 100% dos recursos que recebemos de Deus para administrar. Ainda aprendemos na Bíblia que a fidelidade deve ser tanto no pouco quanto no muito e no pouco. Jesus disse certa vez: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Algumas pessoas pensam que somente quem tem muitas posses precisam ser fiéis, administrar bem os recursos, ter uma boa mordomia sobre os recursos. Mas o princípio, ele não depende da quantidade de recursos que nós temos. Somos chamados por Deus para sermos fiéis no pouco e no muito. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ainda, devemos ser fiéis na administração dos bens dos outros. Jesus também alertou os seus discípulos: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Seja no trabalho, seja em casa, seja em alguma instituição a que servimos, somos responsáveis por sermos fiéis, devemos ser fiéis na administração daquilo que está debaixo da nossa alçada, da nossa responsabilidade. Apesar do grande contraste que nós percebemos entre a cultura contemporânea e esses princípios da palavra de Deus, da sabedoria bíblica, todos nós devemos ser fiéis na administração daquilo que temos em nossas mãos. Ser um mordomo fiel em meio a uma cultura consumista, egoísta, injusta, é verdade, é um grande desafio, pois vivemos em um mundo completamente avesso a essa ideia de que as coisas pertencem a Deus. Vivemos num mundo cuja cultura vai na contramão. A cultura diz para você: enriqueça, aproveite a vida, ganhe mais, se possível, se preciso, passe por cima dos outros para conseguir o que você quer. Quando nós olhamos para a sabedoria bíblica e para a cultura, nós percebemos esse grande contraste. A cultura contemporânea diz: Deus não tem nada a ver com o meu dinheiro. A minha felicidade está baseada em eu poder alcançar o nível de vida que eu desejo. Isso é que a cultura contemporânea diz. Já a sabedoria de Deus, a sabedoria bíblica fala: conforme você aprende e segue os princípios bíblicos da mordomia e do uso do dinheiro,
você se aproximará mais de Cristo e aprenderá a estar contente em todas as circunstâncias. A cultura contemporânea diz: o que eu possuo é somente meu. É somente e somente eu controlo o meu destino. A sabedoria de Deus nos motiva a entender que aquilo que eu possuo é de Deus. É do Deus soberano, do Deus vivo, que controla todo o universo. A cultura contemporânea diz: você ganhou dinheiro, agora gaste como você quiser e seja feliz. A sabedoria de Deus diz: você pode ser feliz se tiver sido um servo fiel ao lidar com o dinheiro a partir da perspectiva de Deus e saber usar esse dinheiro para honrar o nosso Deus. A fidelidade na mordomia pode parecer tarefa difícil, mas ela produz frutos na vida daqueles que a cumprem. Existem frutos, existem bênçãos para aqueles que são mordomos fiéis dos bens, das posses, do dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos. A mordomia fiel, ela leva aquele que serve a Deus a um sentimento de contentamento. Uma vez que nós conhecemos a Deus e que nós percebemos que tudo vem de Deus e cumprimos fielmente essa mordomia, nós nos sentimos satisfeitos, nós nos sentimos contentes. Missão cumprida gera satisfação. A mordomia fiel também constrói o caráter do ser humano. O reverendo Richard Halverson, certa vez, disse: o dinheiro é o índice exato, é o índice exato do verdadeiro caráter. Através da Escritura, encontramos uma correlação entre o desenvolvimento do caráter e uma pessoa e a maneira como ela usa o seu dinheiro. O dinheiro revela, a maneira como nós lidamos com o dinheiro revela o nosso caráter. Ainda, a mordomia fiel ajusta todas as áreas da vida. Billy Graham, ele disse certa vez: se você mantém uma atitude correta diante do dinheiro, isso contribuirá para colocar em ordem praticamente todas as demais áreas da sua vida. E o que falar sobre a fidelidade nos dízimos e nas ofertas? A mordomia nos dízimos e nas ofertas. É nesse contexto da mordomia fiel que eu quero também falar sobre isso, sobre essa responsabilidade nos dízimos da oferta. Esse, eu sei, é um assunto muito delicado, haja visto que muitos pastores, muitas igrejas, muitos líderes religiosos têm usado de forma interesseira esse princípio bíblico dos dízimos, das ofertas, para explorar a fé de muita gente. Entretanto, a falta de lisura de alguns não desqualifica o princípio bíblico dos dízimos e das ofertas. A contribuição financeira através de dízimos e ofertas é parte imprescindível do exercício da nossa fé, pois nos ajuda a desenvolver o desprendimento material e a depender de Deus e de seu cuidado. Além do que, é a forma que Deus escolheu para que a igreja pudesse ter recursos para cumprir a sua missão no mundo, de acolher, de evangelizar, de ajudar os necessitados. No Antigo Testamento, os dízimos e as ofertas eram dedicados a partir dos primeiros frutos das colheitas que as famílias levavam ao templo com muita alegria e gratidão e em espírito de adoração ao Deus provedor. Nós lemos em Neemias: e todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Este princípio era tão sério que quando o povo de Deus deixou de praticá-lo, o Senhor mandou o profeta Malaquias exortar o povo, dizendo: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
nos dízimos e nas ofertas. No Novo Testamento, Jesus amplia este princípio e ensina que nós não devemos dedicar a Deus apenas a 10ª parte daquilo que recebemos, que possuímos, que temos, mas devemos dedicar tudo o que temos. O texto bíblico diz, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Queridos, quando nos tornamos mordomos fiéis e contribuintes regulares da igreja, do reino de Deus, através dos nossos dízimos e ofertas, nós estamos exercitando um domínio e um controle sobre o nosso dinheiro, evitando que ele se torne senhor das nossas vidas. A prática dos dízimos e das ofertas nos ajuda a desenvolver também uma dependência na provisão de Deus. E isso é um exercício de fé. Quando somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, participamos da expansão do reino de Deus no mundo, pois os nossos recursos eles são investidos naquilo que é a missão do Evangelho, alcançar as pessoas com a palavra de Deus. Para concluir, eu gostaria de citar uma frase de John Maxwell, que diz assim, o verdadeiro teste da mordomia não é o que o seu dinheiro está fazendo por você, mas o que está fazendo de você. Quando Deus estabeleceu o princípio da mordomia, Ele ofereceu aos seus filhos um caminho para o desprendimento material que nos conduz à realização pessoal, a um relacionamento mais íntimo com Deus, de dependência com o nosso Criador. Sejamos, pois, mordomos fiéis, administradores com sabedoria daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sejamos dizimistas, contribuintes fiéis, sejamos sensíveis à necessidade do próximo, sejamos generosos para usarmos os recursos que temos, para diminuir injustiças, para abençoar vidas, porque Deus se agrada de pessoas que administram com fidelidade os recursos que são dele, mas que foram colocados nas nossas mãos. Eu espero que esse breve estudo sobre mordomia cristã, sobre como lidar com dinheiro, te dê para você diretrizes de como você pode ser uma pessoa abençoada nesta área. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a tua palavra nos ensina sobre tudo. E nos ensina sobre como lidarmos com o dinheiro e com os bens materiais de uma maneira correta. Dá-nos coragem, força e fé para colocarmos em prática aquilo que aprendemos hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.